Ah, beleza, voltamos. Então, a ideia de uma balança, uma microbalança eletroquímica, esqueci o eletroquímica aqui embaixo, né, do cristal de quartzo, é que você tem, você pode, por exemplo, aplicar um determinado potencial, como você faz um potenciostato, ou a partir até de um potenciostato, né, você aplica um determinado potencial e você tem uma alteração na resposta vibracional daquele cristal de quartzo. Essas balanças, elas funcionam, inclusive, sem você trabalhar com aplicação de potencial. Você pode ter uma microbalança de cristal de quartzo, não necessariamente eletroquímica, simplesmente para estudo de materiais depositados ou materiais dissolvidos. Então você está lá no estado vibracional, alguma coisa absorve aqui, você diminui o estado vibracional. Ou então você tem alguma coisa como um polímero depositado ou um filme depositado, e de repente aquele filme se desprende, a vibração aumenta e você tem um registro associado à massa que se desprendeu, um processo de desorção desse material. Você não necessariamente precisa aplicar potenciais como em eletroanálise. Mas o chique da coisa é quando você une o útil ao agradável. E aí você tem, por exemplo, um experimento de eletroquímica, em que você aplica um potencial e mede uma corrente, por exemplo, uma voltametria cíclica, simultaneamente à observação da variação de frequência de um cristal oscilador. Tá bem? Bom, se a gente passar um pouco para cá, isso aqui é as pranchas, né? Diapositivos, como seria o nome de slides antigamente, numa microbalança de cristal de quartzo, um barato da coisa, essa aqui é a representação do cristal, é que dependendo de como esse cristal ele é cortado, e o termo em inglês mesmo é cut, e aí você tem, por exemplo, AT cut, né? Isso tem a ver com a geometria do processo de corte, né? Propriamente geometria o nome, ou BT cut, dependendo de como esse cristal ele é cortado, ele vai gerar um padrão vibracional diferente, um padrão vibracional particular. Tá bem? Isso é diretamente associado a uma deformação física desse cristal. No frigir dos ovos, o cristal é alguma coisa parecida com isso daqui, tem imagens melhores, nos quais você ensanduicha ele, você faz um wafer. Então, na verdade, isso aqui é um wafer, eu chamo de wafer. Wafer mesmo, tipo aquele biscoito lá que você tem recheio no meio e as camadas de farinha pura acima e abaixo, em que essas camadas elas têm, além da camada do cristal, com uma determinada espessura, uma espessura um pouco inferior de, por exemplo, um metal nobre que pode ser utilizado no experimento eletroquímico. Seria o ouro, seja platina, certo? Ou você utiliza, sem necessariamente um experimento para um experimento em eletroanálise, você quer ver apenas a deposição ou a eliminação de um determinado material, ou propriedades viscoelásticas desse material, sem aplicação de potencial. Você só joga o material em cima do cristal. Mas esse cristal, por exemplo, pode ser ensanduichado com ouro, porque ouro é extremamente reativo em experimentação eletroanalítica. Por exemplo, grupos TIOIs, alcano-TIOIs, o SH ele se liga com uma energia muito próxima da energia covalente, se não a própria ao ouro. Então você consegue fazer experimentos bastante divertidos, não necessariamente aplicando potenciais. Mas aqui está ilustrando mais ou menos o processo de corte, né, e o resultado em função dessa deformação. Esse modelo, ele segue um modelo de molas, um modelo parecido com o modelo de molas elásticas mesmo, tá certo? No qual você tem alguns componentes que estão associados aqui, como por exemplo, a gente já viu isso, né, numa aula anterior. Você tem, por exemplo, o capacitor, ou melhor, vamos colocar aqui embaixo, fica mais representativo. Você tem um indutor, né, uma bobina, em série com um capacitor, em série com um resistor, e esse conjunto em paralelo com outro capacitor. O que importa bastante nesse modelo de Butterworth-Van Dyke é que você tem, por exemplo, esse resistor aqui associado à resistência, vou colocar dessa forma, a resistência de material, resistência à oscilação, né? De uma maneira mais grosseira, tá? É uma resistência à oscilação de material depositado, vou abreviar aqui, ó, de material depositado no cristal, obviamente, ou no contato com a solução. Ou no contato com a solução. Apesar de que solução, quando você verifica a literatura de balança de cristal de quartzo, originalmente, lá para a década de 1950 e poucos, os trabalhos são feitos no vácuo.
E aí Maestati Kanazawa, esqueci o primeiro nome dele, um artigo de 2 páginas, aplicou um formalismo matemático adequado para você trabalhar em solução. E aí, obviamente, a balança de cristal pode ser aplicado em trabalho eletroanalítico, certo? Esse capacitor aqui, ele representa a energia armazenada, entre aspas, né, mas uma energia armazenada na capacidade de deformação do cristal. Ok? E esse indutor aqui, na realidade como sendo uma bobina, tá certo? Ele representa, como é que fala? Uma oposição a, não é degradação seria o termo, a dessorção do material. Oposição à dessorção de material no cristal, obviamente, né? Sobre vibração. Tá certo? Esse é um modelo bastante clássico e que tenta aproximar, assim como você tem aqueles modelos que a gente já viu, né, de espectroscopia de impedância eletroquímica, você tem o circuito elétrico equivalente, esse aqui é o circuito elétrico equivalente de um ressonador de balança de cristal de quartzo. Independente do processo de dedução, que é um pouco complicado, a equação fundamental é essa equação aqui chamada de Sauer, que é a equação mais clássica dos clássicos, e que leva em consideração alguns dos parâmetros. Aqui ficou feio, né? Ficou DF, era para ficar ΔF. Tá? Em que você tem uma variação de frequência do cristal com o analítico. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você tem uma frequência de vibração do cristal, como 5 MHz. Se você coloca alguma coisa em cima, esse cristal vai vibrar um pouco mais lentamente. Então, essa diferença de vibração é que você tem como registro no equipamento de eletroanálise. Beleza? Vou horário aqui. Beleza, e aí você tem o seguinte, você tem a frequência do cristal propriamente dita, a massa, vamos colocar aqui, ó, a massa sobre o cristal, vamos colocar sobre o cristal, de maneira mais pedagógica, a massa sobre o cristal. Aí você tem, por exemplo, os harmônicos que são associados aqui, aí você tem, por exemplo, como está representada a densidade do quartzo, Esse aqui é o shear modulus, né? Aliás, não acabei não colocando aqui. Ah, não, coloquei aqui, ó, módulo de deformação, que é o shear modulus do próprio quartzo, e a raiz desse material, desse babado todo aqui. Então, se você observar nessa equação clássica de Sauer, você tem esse parâmetro aqui, esse parâmetro aqui, esse parâmetro aqui e esse parâmetro aqui, dá para subir um pouquinho? Deixa eu ver, deu. E esse parâmetro aqui, como sendo constantes. Isso aqui são valores constantes. Se isso aqui são valores constantes, você pode reunir essas constantes todas numa só, que é uma constante de sensibilidade do sistema. E com isso você tem uma relação mais prática, né? A variação de frequência do cristal sob deposição de um material, ela vai ser nada mais, nada menos do que essa constante vezes a massa. E aí você acaba tendo uma relação direta da variação de frequência com a massa depositada sobre o cristal. Dessa vez fica facinho, né? E olha só, esse fator de sensibilidade, esse CF, que junta essas constantes, ele depende, por exemplo, se for no vácuo, ele tem esse valor, Hz por centímetro quadrado, por micrograma de massa, para um cristal de 5 MHz em corte do tipo AT, né? Se for um outro tipo de corte vai ser diferente, ou um valor um pouco menor se for em líquido, isso vem dos trabalhos de Kanazawa, certo? Esse aqui é o jeitão. Aqui está falando microbalança de cristal, mas na verdade isso aqui não é microbalança, isso aqui é o cristal, certo? Esse aqui é o jeitão do cristal e esse aqui são os contatos elétricos. Esses aqui são os contatos elétricos que você faz com a balança, tá bem? Aqui é a superfície em que você deposita um determinado material. O bacana é que você pode depositar isso aqui de uma forma estática, simplesmente como se fosse um vaso, um becker, que você tem um material lá que você deposita, ou então em fluxo, que é mais chique, porque em fluxo você pode jogar um determinado material que absorve ali, e alguma coisa muito parecida com cromatografia de afinidade, por exemplo, você joga um outro material para deslocar o material que foi absorvido ali, e aí você trabalha com parâmetros que não são apenas os parâmetros de massa, mas com constantes cinéticas, tanto do processo desortivo quanto do processo adsortivo
quanto do processo desortivo. Vou exemplificar isso aqui, tá bem? E olha que bacana, esses aqui são resultados que você obtém, tirados da literatura. Então você tem aqui uma voltametria cíclica simultânea ao que acontece uma variação de frequência, que está relacionada diretamente à massa daquele material que está sendo formado ali, ou não, aqui eu não sei o que está colocado aqui. Ah, rutênio, cloreto de rutênio, certo? Como aqui também, um filme, né, um filme depositado sobre o cristal, em que você tem, por um lado, a voltametria cíclica e, por outro lado, você tem a informação baseada na deposição de massa desse cristal, tá certo? Isso aqui é um pouco mais do menos, né, eletroacústica, também tem um nome, né, eletroacústica. E aqui representa claramente o material, o centro do material em que você deposita algum... como é que fala? Você deposita o seu analito de interesse, o que você quer observar. O equipamento é um equipamento que pode ser muito parecido, aliás, pode muito parecido não, né? Você utiliza um potenciostato quando você quer fazer a variação de... quando você quer realizar um experimento eletroanalítico em que você, com uma cronoamperometria, uma voltametria ciclolinear, etc., onda quadrada, pulso, simultaneamente há uma observação de variação de massa sobre a superfície. Então, interessante nesse processo, em relação um pouco diferencial das outras técnicas, é que as outras técnicas elas ocorrem com informação em solução, né? À exceção talvez da impedância eletroquímica, espectroscopia de impedância eletroquímica, o processo ocorre em solução. E já no caso da balança de quartzo, o processo ocorre na superfície, assim como a impedância. O processo ocorre na superfície. Claro, voltametria cíclica, todas as outras técnicas de pulso podem ocorrer na superfície, com fenômenos adsortivos, formação de filmes, né? Voltametria de camada delgada, que é uma das técnicas, mas muitas delas são utilizadas para você observar a concentração no material do analito no bulk, do analito no seio da solução, como uma técnica analítica mesmo de determinação de quantificação, não é isso? E já no caso da microbalança cristal de quartzo, você está interessado na superfície, coisa que gruda, desculpa a retórica, pouco científica, coisas que grudam ou coisas que desgrudam e alteram a vibração do sinal, que é a representação, famoso mais ou menos. E aqui você tem uma foto mais bacaninha do que seria o cristal, né? Então aqui você tem o ouro. Esses cristais são caros pra caramba e são fininhos pra caramba. E a deposição da camada de ouro tem que ser obrigatoriamente de menor espessura do que o próprio cristal. Esses cristais, eles têm mais ou menos, tirando o fato de eles serem circulares, né, eles parecem uma lamínula dessas de microscopia, em termos de espessura, e eles têm vamos dizer, a solidez de uma lamínula também, sabe? A robustez de uma lamínula, ou seja, aquilo quebra com muita facilidade. Só que eles custam aí $300, eles são caros pra caramba esses cristais, acho que menos, $150, são caros pra caramba esses cristais. Tá? Aqui, por exemplo, representa uma câmara, isso aqui é uma câmara de fluxo, aquela ilustração que eu coloquei, né? Isso aqui é uma câmara de fluxo. Nessa câmara de fluxo, você tem, portanto, um material do seu analito que entra dentro da câmara, entra em contato com a superfície do cristal aqui, ó, e sai, de tal maneira que você possa controlar vamos dizer assim, a obtenção das informações, tá certo? Só por uma questão de tempo, a gente encerra esse e passa a comentar alguma coisa sobre o que se observa nesse processo.